Oi, meus amores, tudo bem? Gente, hoje eu tive uma reflexão tão legal com uma paciente. E a reflexão começou com uma pergunta sobre a criança interior. E é por isso que eu trouxe essa bonequinha aqui, que eu tenho enfeitando o consultório, para poder explicar um pouquinho sobre isso, mas é uma conversa que eu quero ter com vocês, para a gente falar, na verdade, sobre amor e ancestralidade. E a criança interior vai fazer parte dessa conversa, tá bom? Tudo bem com vocês? Gente, o que é o amor, na verdade? Quando a gente é pequenininho, o amor é o ato da mamãe amamentar, o amor depois é o trocar a fralda, é o cuidar, é o ensinar os primeiros passinhos e assim sucessivamente vamos construindo as nossas referências de amor. Mas depois de adultos, a gente fala em duas perspectivas muito específicas. O que é o amor? Amor do coração, amor conjugal e o amor família, né? E o amor é muito mais do que isso, né, gente? O amor é o cuidado que você tem com o próximo, ele é um coração caridoso, gentil, filantropo, enfim. Mas eu quero trazer um pouquinho dessa questão do amor e a gente vai chegar na criança interior pelo seguinte: muitas vezes a gente julga, a gente baliza as atitudes do outro pelo nosso senso moral, pelo nosso caráter, pelos nossos valores, porque é nosso, né? E é legítimo. Então, assim, mas a gente precisa entender que o outro tem os limites dele, né? As questões pessoais, os traumas, os bloqueios, as marcas que a vida trouxe, né? Então eu quero falar um pouquinho de ancestralidade nesse sentido, porque às vezes, enquanto filhos, a gente questiona muito o amor de nossos pais. Minha mãe não me amou, a minha mãe não fazia por mim o que eu faço pelos meus filhos. Mas, gente, vamos lá, vamos começar de uma reflexão ali do que a gente chama de geração dos filhos da guerra, que são aquelas crianças nascidas na pós Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Aquela geração, as mamães e papais, o principal desafio que eles tinham era sobreviver, né? Quem estava na guerra, sobreviver à guerra, e quem estava longe da guerra, mas sofria as consequências dela, sobreviver também, né? Então era uma mamãe que cuidava de 4, 5, 6, 10 filhos e que tinha que cuidar da sobrevivência deles. Então, assim, antigamente tem histórias, né? Assim, tem famílias, isso não longe, tá, gente? Eu conheço famílias que vivenciaram isso, assim, de, ai, tem um frango para dividir para toda a família. Então, assim, a coxa é o pedacinho do frango desse domingo do filho um, no domingo que vem do filho 2 e assim sucessivamente. Gente, eu tô dando um exemplo apenas, né, do que diz respeito às dificuldades que as famílias tinham do sobreviver. Então, era o sobreviver não só de vida e morte, mas o sobreviver em vários sentidos, né? De lidar com poucos recursos, com poucos suprimentos. Então, para essa geração, amar era manter o filho vivo e alimentado. Aí depois muda um pouquinho, aí você já consegue proporcionar uma condição um pouco diferente. Vem uma próxima geração que você já consegue proporcionar estudos. Vem uma outra geração que você já consegue proporcionar uma viagem para o exterior. Hoje a gente vive uma infância, né? A gente tem aí nas nossas famílias, próximas de nós, a gente tem crianças que já têm um telefone, um tablet com 3, 4 aninhos de idade. Óbvio que não todas, né? Mas já é um recurso que ele é acessível. Coisas que os nossos avós, não sei, não tiveram, né? Para eles lidar com a tecnologia do atender um telefone celular era muito difícil. Então, o sobreviver, o amar, ele vai mudando. Então, hoje a gente lida com um amor diferente, um amor material, um amor de dar um presente, de proporcionar um passeio, de dar uma festinha de aniversário, de permitir que a criança consiga um autógrafo de um ídolo, né? Que vá a um cinema e encontre com um artista que ela viu na tela num aeroporto. Então, são coisas diferentes, né, que a gente vai vivendo e todas elas são demonstrações de amor.
Então, o que eu quero trazer hoje, no que diz respeito à ancestralidade, é esse sentido. O que é o nosso amor hoje, e às vezes a gente baliza o nosso amor pela nossa referência atual do que é amar, do que é demonstrar. Então, talvez hoje a gente demonstre o amor de um jeito que não foi o mesmo jeito que a nossa mãe, nosso pai demonstraram pra gente. O que não invalida que eles tenham nos amado do máximo jeito que eles possam, né? Então, assim, não pôde proporcionar um estudo, não pôde proporcionar uma viagem ao exterior, mas não significa que não tenha feito o máximo, né? Não significa que não tenha tido sacrifícios. E aí sim entra a nossa criança interior, e é por isso que eu trouxe essa bailarina aqui, essa bonequinha que eu tenho decorando lá no consultório, porque é o seguinte. Eu hoje ativo questões em mim que têm a ver com a minha criança interior. Então, o que que acontece? Podem ser que situações que eu ouça, que eu vivencie, que eu escute, podem ser que essas situações abram gatilhos em mim que dizem da minha relação com a minha criança e não necessariamente com a minha ancestralidade. Então, às vezes, eu acesso coisas hoje que eu falo, poxa, minha mãe não fez isso pra mim. Exemplo, gente. Minha mãe não fez isso pra mim. Significa que a minha mãe não me ama? Talvez ela não me ame, demonstrando no formato que pra mim faz sentido. Não significa que ela não demonstre do jeito que ela consegue e que é o máximo de amor que ela tem para oferecer. Porque a minha mãe também foi filha, também tem a criança interior dela e também lida com o amor ou a demonstração de amor da minha avó, que vivenciou as mesmas coisas com a minha bisa. Então, o que eu quero dizer é isso, é que às vezes a gente é, restringe muito o nosso olhar e se torna muito rígido, se torna muito cético às vezes, porque a gente está balizando nos nossos parâmetros. E não é assim, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um antes, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma mágoa. E a criança interior é isso, é a minha criança. Essa é uma grande confusão que ainda existe na cabecinha das pessoas. A minha criança sou eu pequena? Não deixa de ser. Mas quando a gente trata terapeuticamente o termo criança interior, o que a gente está dizendo é de como a minha mente assimilou as experiências que me aconteceram quando eu era uma criança. Então, não é necessariamente o que me aconteceu, é como eu assimilei isto. Deixa eu contar para vocês uma história da minha festinha de aniversário de 5 anos de idade. A mamãe fez uma festinha de bruxa para mim. Então, o que que acontece? Foi toda a decoração naquela época, né, há 37 anos atrás. Não tinha essa facilidade que existe hoje de você ir numa loja e comprar tudo que você quer da decoração daquele tema. Não tinha isso. Então, a mamãe fazia as coisas. A mamãe fez o convite, a mamãe fez a decoração toda de parede, com papel crepom. Então, foi um reino de bruxa, uma floresta encantada linda, linda a minha festinha de 5 anos. E assim, eu era uma bruxinha, com chapéu de bruxa, com nariz de massinha. Então, o que que acontece? Eu lido com essa memória bem? Lido, mas na hora da festinha, quando eu fui vestir o vestidinho que a mamãe fez de papel crepom, na minha visão, o vestido era roxo e não era. Ele era preto. E eu dei um chilique na hora da festa, um chororô, porque o meu vestido era preto e eu achei que ele era roxo. Então, eu tô dando um exemplo apenas que diz da minha criança. Então, naquele momento, eu chorei porque o vestido era preto e não era roxo? Não, eu chorei porque eu estava nervosa, porque eu estava ansiosa com a minha festa, né? Eu sempre fui uma criança ansiosa. Então, assim, eu estava agitada com aquilo e foi a maneira como eu encontrei de assimilar esta emoção. Foi chorar por uma coisa que foi um pequeno gatilho, um gatilho que eu identifiquei naquele momento como a cor do vestido, e não era, né?
Então, o que eu quero dizer para vocês? Poderia ser a criação de uma referência ruim para minha criança interior. Se eu não tivesse externalizado em lágrimas naquele momento, aquela emoção, tivesse guardado aquilo comigo, eu poderia ter traduzido isso hoje em minha vida adulta como uma pessoa que não gosta de usar roupa preta, como uma pessoa que não gosta de usar vestido, como uma pessoa que tem medo de bruxa, entende? É isso que eu quero dizer. Isso é a assimilação da memória pela criança interior. Então, nesse vídeo eu tô falando um pouquinho assim dessa ancestralidade, desse amor, do que é a geração, para que a gente entenda que não significa que a pessoa não demonstre o amor do jeito que eu espero que ela não me ame. Não significa que a pessoa não fale comigo no termo que eu gostaria, que ela não esteja dando o melhor que ela tem para oferecer. E a gente também. E aí, enquanto psicóloga, e essa mensagem ela é direta para os meus pacientes, a gente precisa entender e respeitar os nossos limites. Poxa, mas eu não falei que eu amo daquele jeito. Será que meu filho entende que eu amo? Diga para ele: filho, eu te amo. A mamãe não tem costume de dizer que ama, mas eu te amo. Eu demonstro esse amor de outras formas. Renata, mas e se eu estiver criando um trauma no meu filho? Aí essa é uma jornada do seu filho, quando ele for adulto, quando ele for adolescente, porque isso pode ou não acontecer. Então, gente, no fim de tudo, o que resta de reflexão dessa conversa que nós estamos hoje? Nós não temos controle de nada. Nós podemos ter controle do agora. Nós podemos cuidar do que nos afeta e do que nós temos consciência nesse momento na nossa vida, nessa versão que nós somos agora. O que a gente fez com o antes, eu não tenho como mudar. Eu tenho como lidar melhor com isso. Então, eu posso esquecer o meu passado, eu posso anular o meu passado, eu posso voltar lá com uma borrachinha mágica e consertar tudo? Não. Mas a gente pode consertar o agora. E principalmente como esse passado nos afeta hoje. E isso, então, é fazer as pazes com a nossa criança interior. Acolher, amar e cuidar da nossa criança, que nada mais é do que cuidar e lidar de uma forma mais saudável e madura com como nós assimilamos as experiências que vivenciamos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu queria fazer a construção desse raciocínio aí toda junto com vocês, tá? Espero que tenha esclarecido e desmistificado um pouquinho mais do que é esse amor ancestral e como ele pode impactar na nossa criança interior. Um beijo, ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!